ليس الغريب غريب الشام. Vamos supor que esta senhora morreu assim. Dá para uma coisa. Sim, vamos supor, né? Assim. Foi banhado ou qualquer coisa. Né? Então, neste caso, ele não pode se manter assim. Não é? Está em casa, deitado, doente, morto, não pode se manter assim. Vamos, primeiro, é assim que ela diz: "Waltafat saco de saco", as pernas serão juntadas. O sinal tem sido mais assim, não assim, assim, deste jeito. Arranjamos ele assim, está firme. Em caso dos olhos abertos, há vezes que tentando fechar os olhos você não consegue. Tem que molhar um pouco a mão e passar, eles fecham. E se a boca não puder fechar, nós pegamos uma corda fina, pode ser como que chama? Atadura. É isso. Amarramos aqui assim, que é para manter a boca fechada. Em caso de demorar o banho, o peso que nós vamos arranjar tem que estar aqui. E para manter a cabeça firme, ela está firme agora porque ela não morre. Não é? Então fazemos uma coisa destas assim, que que é para... E aí nós cobrimos a parte obrigatória, aqui, assim. Se for todo o corpo, melhor. Então repare que se for tudo, mas essa parte é suficiente. Repare que se nós levantarmos a ele, vai olhar para a direção do carro. Tudo bem. Então, nesta posição, estando ele um pouco elevado, o ato de respiro é este. Mas exige-se que a pessoa tenha as mãos dentro das luvas. Na falta de luvas, podemos usar qualquer outro pano. É aconselhável que a gente não pegue o corpo diretamente sem proteção. Isso também tem alguma explicação em termos de saúde. Pode ser que o corpo dele esteja contaminado com qualquer coisa, então assim evitamos. Então é tudo por dentro. Despimos assim. A camisa também do mesmo jeito. Neste estado, nós, dependendo do seu tamanho e seu corpo, eu posso precisar de 2 ou 3 pessoas para me ajudar. Mas há vezes que o corpo ajuda e eu posso lavar sozinho. Então, neste preciso momento, se tivermos instrumentos que cobrem o nariz, como é que chamam? Máscara. Máscara. Uma máscara assim? É muito importante também. Se tivermos alguma coisa que possa perfumar o lugar, é muito importante também. E se o lugar for aberto, muito melhor também. Não é proibido isso. Então, eu vou me posicionar conforme ele está aqui no chão. Se estivesse em um lugar um pouco alto, eu não precisava de baixar o meu corpo. Eu vou me posicionar. A primeira coisa que eu faço, se tivermos uma torneira com uma mangueira, como aquela que está lá, você chama mangueira? É melhor. Porque nós abrimos a água e só começamos a usar. Mas em caso de não haver aquelas condições,
Nós temos a água numa lata, conforme o tamanho e a capacidade de lago. Antes de mexermos a água, aí eleva-se o corpo. Já dormiu? Oh. Tudo bem. Levanta-se o corpo dele, acompanhe, até esta posição. Vamos evitar criar um ângulo reto aqui, porque assim, apesar dele estar morto, ele sente dor. Como ele se explica a dor? A alma dele, vamos supor que ele morreu às 8, já foi entregue a Allah e Allah já mandou devolver. Quando a alma volta e a pessoa ainda não está preparada, ela fica perto, de lado assim. Então tudo que acontece com o corpo afeta a alma. Então temos que evitar qualquer posição que lhe dê dores. Nunca se pode pôr assim reto, porque o seu corpo já não está preparado para isso. Inclina-se até esta posição. Nós ainda não pegamos em água. A água está assim. E nesta posição, por que aplicamos esta posição? Vejam que eu me apoio com isto, porque o lugar não é alto. Se for alto, o meu amigo vai me ajudar, o meu companheiro. Pegamos assim, principalmente para, deixa cair a cabeça. Aqui o braço vai funcionar, além de segurar, que é para caso a cabeça caia do outro lado, ficar seguro. Então, a primeira coisa que nós fazemos como chama? Espremer um pouco a barriga. Por que eu falei que era necessário ter um lugar perfurado aqui? Caso saia alguma coisa, vai diretamente para baixo. Os lugares de lavagem de morte já vêm preparados para isso, exceto que for em casa. Então, faço isto o tempo suficiente que eu achar melhor e devolvo a ele na posição em que está. Ainda não mexi? Nada. Não estou a usar a água. Este movimento que eu apliquei está incluso naquele movimento que eu expliquei, que às vezes pode ser necessário amolecer o corpo. Então, se eu falei de articulações, aqui também é um tipo de articulação. O pescoço, tudo isto. Então, o senhor ainda não está morto, eu vou destapar. Esse processo todo de amolecer é antes da água. São as pernas, às vezes é o pulso, os dedos, todas as partes que nós achamos que precisam ser amolecidas. Quando o senhor colocou ele na posição inclinada, automaticamente ele já ficou com o muscular daquilo ou não? Já não fez? Já está. Já está. Já está. Já está de lado. Por isso nós escolhemos esta posição, porque aqui quando fazemos a oração olhamos deste lado. Podia dar o exemplo mesmo virado para qualquer lado, mas assim é mais prático. Tudo bem. Então, depois de amolecermos o corpo, as partes, as articulações, e já tivermos feito isto tantas vezes que pudermos e acharmos necessário, então nós temos uma escolha. Porque neste preciso momento em que eu levanto a ele e faço isto, provavelmente alguma coisa está a sair. O meu companheiro lá deve pegar naquela mangueira de água, já começar a derramar sobre ele, que é para evacuar, não deixar uma sujidade. Sempre que fizermos isso, a água não deve parar. Tá? Então, aí aparece a vantagem de nós aplicarmos alguma coisa na mão. Porque queremos fazer por ele aquilo que ele fazer por si. Como fazemos os nossos filhos. Daí a vantagem da pessoa ser confidente. Daí a vantagem da pessoa ser amiga. Porque uma inimiga, um inimigo, desculpa, não vai fazer isso. Não é? Então,
lavamos ele, a parte de trás. Quando tivermos a certeza que ele já está Isso limpo, aí. coberto, sim. Em nenhum momento a pessoa deve estar descoberta. Isso. Quando tivermos certeza que ele já está limpo, nós temos duas escolhas. Temos duas escolhas. A primeira escolha, ou fazemos a ablução a ele primeiro, e isso só se faz quando a pessoa tem certeza que já limpou ele todo, que não vai sair mais nada. Às vezes a pessoa tem certeza. Vamos supor um doente que fica tanto tempo sem comer e depois morre, não resta quase nada. A vez que você faz esse processo todo, acaba. Ou vamos fazer a ablução normal, e esta ablução obedece às mesmas regras da ablução quando a pessoa está viva, exceto poucas particularidades. Grande ablução ou pequena ablução? Neste caso, vamos fazer a pequena, a normal, aquela que nós fazemos para a oração. Lavamos as mãos dele 3 vezes. Quando nós fazemos a ablução, começamos pelas mãos. Na direita. Mas há uma particularidade. Antes de nós fazermos a ablução, nós escovamos. E aqui não é para escovar o falecido. É para molhar a mão, os dedos e passar por cima dos dentes. Não há detalhes de meter os dentes adentro. Aliás, os dedos dentro. É só. Não há esses detalhes. Então podemos fazer essa limpeza em caso de. A nossa mesmo, né? No caso, seria a nossa, né? Sim, o nosso dedo. Sim. Não é o dedo dele. É o nosso. Então, pode existir o receio de derramar água na boca ou aí podemos, depois de limpar os dentes, podemos tapar aqui com algodão. Podemos tirar um pouco da paragem é para evitar esse momento todo de água ela pode penetrar. Então depois de fazermos isso, tenho certeza que ele já está quase fazendo, lavamos a mão, lavamos a cara normalmente com ablução, tudo que fazemos é ablução. O nariz. Como? O nariz. Também molhar os dedos e não derramar água. Não se faz assim. Porque se a água entra, ele está morto, a água entra, vai criar uma hemorragia qualquer. E isso pode acontecer depois de ser introduzido na mortalha, já será outro transtorno. Então tem que tapar alguma coisa, depois de limpar tem que tapar. A água não passa. A água não passa. Mas tem que limpar com o dedo, não pode pegar um cotonete. Pode. Mas O dedo neste caso está. Tem algodão. Ah, tá. Falei de algodão. Mas também a sua mão está. A mão primeiro tem luva, depois tem o algodão. Então faz assim, não é exatamente tudo bem. Então, paramos na ablução. A ablução já está completa. Estou rindo porque ainda não morri. Tá? Sim. Mas essa é uma opção. A melhor das opções é deixar a ablução como última coisa. Como quem toma banho e depois vai fazer a ablução. Mas há quem faz a ablução e depois toma banho. Só que quando você faz a ablução para tomar banho, tem que prestar atenção que é para não passar as mãos na parte privada. Se você passa, quebrou o wudu. O mesmo acontece aqui. Se você dá a ablução e depois vai sair alguma coisa, já quebra a ablução nesse caso. É uma opção. Mas a melhor é você deixar a ablução como última coisa. Em caso de você deixar a ablução como última coisa, o que você vai fazer é o seguinte. Já lavou ele, já tem certeza que está limpo. Antes de fazer a ablução, então traga a água. Aqui na água você pode lavar ele 7 vezes, se achar necessário. Pode ser 3 vezes. O importante é que seja um número ímpar. Essa é a lavagem. A lavagem completa do corpo, que eu passarei a explicar como é que começa. Pode ser até 7 vezes. Mas tipo lavagem de ablução, grande ablução? Neste caso, a lavagem em si é uma ablução. Sim. Mas nós estamos a falar já da ablução que deve ser a última, aquela que nós fazemos para o salário. Eu dei 2 opções, ou primeiro ou por último. Então, parávamos
já está limpo, já temos certeza que está limpo, então só falta começar a dar o banho em si. Fazer a pulsão, você falou. Fazer a ablução, sim. Fazer a pulsão. Sim. O que era a pulsão da oração? Sim. Então, a água, vamos agora para os detalhes da água. A água aqui, tradicionalmente, existe uma planta, eu não sei como que chama aqui no Brasil. Nós, na minha terra, nós chamamos por maçaniqueira. É uma planta que tem folhas, os frutos são pequenos, eles são grandes, muito doces e fica cheio de espinhos, muitos picos. Uma planta que sempre que você tira o fruto, não falta picar alguma coisa. Eu não sei como que... Temos a água, existe a tradição que não é boa. As pessoas costumam aquecer a água, como nós chamamos às vezes chamar banho com água quente, às vezes que aquecem a água. Isso não é tradição do profeta. E se for aquecer a água, tem que estar mesmo morna, temos certeza que não vai doer a pessoa. Aquela que ao tomar banho, uma pessoa viva sente-se normal. Até porque a pessoa viva vai pegar na água, né? Se estiver muito quente, vai se queimar também, né? Mas qual é a justificativa das pessoas? Dizem que esse tipo de água aquecida amolece o corpo. Mas isso não é argumento para não falecer. Então temos a água, pode ser fresca. O profeta disse, quando explicava às pessoas a dar banho aos mortos, ele dá na de Maianini, ou de Maianini, começa pelo lado direito. Neste caso, derrama-se a água, esta parte, até lá embaixo. Esta parte, até lá embaixo. Depois de fazer a pulsão. Isso? Estamos na opção de a opção ser a última coisa. Sim. Sim. Derrama-se água, esta parte, não é? Sim. Direita. E para ela ficar completa, aí será necessário virar a ele assim. Quem vai me ajudar? Neste momento em que eu viro, a pessoa está puxando o pano para lá, que é para não deixar essa parte descober. Essa é a vantagem de pessoas serem duas. Se eu estiver sozinho, primeiro tenho que me arranjar para puxar o pano e depois virar. Então, quando eu ponho nesta posição, quero que a água abranja esta parte. Já molhei esta parte e... Nesta posição, nós podemos lavar 2, 3 vezes, como acharmos melhor. E a água se joga em cima daquele pano? Sim, o pano vai ficar molhado. Isso. Se estiver muito transparente, pede só. Você está mostrando que não pode retirar aquele pano. Não pode retirar o Não pano. pode retirar. Você joga por cima, ou talvez levantar um pouquinho, porque se tem mangueira. E às vezes, se for a mangueira, é por baixo mesmo, diretamente. O pano só vai se molhar quando encostar o corpo. Já lavamos a parte do lado direito. Vamos virar para o lado esquerdo, na mesma? Sim. Depois de lavarmos assim, depois de derramarmos a água deste lado, como fizemos na primeira parte, vamos virar já deste lado. Há de ver que nesta posição não será necessário pôr ele de barriga para baixo. Porque quando lavamos assim esta parte e viramos para lavar esta parte, a água chega e nós aproveitamos isso já com o próprio sabão. Então nunca se vira o mayit, a pessoa morta, para baixo ou de barriga para baixo. Isso. Porque essas duas posições são suficientes. Este processo todo, nós ainda não mexemos com a cabeça. A cabeça será a terceira parte que, ao molhar a cabeça, nós já temos alguma coisa que tapou aí as narinas para não penetrar a água. Ao lavarmos a cabeça, toda ela, então molhamos ele daqui para baixo. Certeza que esta parte já está molhada, mas ela tem que acompanhar o corpo todo. Este tipo de banho tem a mesma tradição do banho quando a pessoa está viva para se purificar da impureza na alma. O que interessa no banho de uma pessoa viva é que molhe todo o corpo. Você, debaixo do chuveiro, molhou, tomou banho. Não interessa se aplicou sabão ou não. Basta molhar o corpo todo. Mas a regra, a sunna, é que você faça o wudu ou deixa o wudu para depois.
mas primeiro derrame a água, lado direito, depois do esquerdo, e depois a cabeça para todo o corpo. É o que estamos a fazer com o marido, neste caso. Não se começa primeiro a lavar a parte íntima. A parte íntima, sim, essa parte, Primeiro. sim, eu estou a omitir agora, eu estou a falar de um banho da pessoa viva e fazendo comparação da pessoa morta. A parte íntima já lavamos quando estivemos a fazer essa limpeza. Isso. Aí com água. Sim. Também o batia que virar ele, não. Nesse momento que você está lavando. Não é aconselhável, porque essa parte daqui vai ser quando você for posto nessa posição, falando. Tudo bem. Então eu estava a tentar explicar por que a cabeça fica em terceiro lugar. Isso. Porque já molhamos aqui e aqui, e isto vai abranger todo o corpo. Então este processo de lavar a parte direita, à esquerda e de cima para baixo, pode-se fazer 3, 5, 7 vezes. E no meio dessas vezes, de vez em quando, a pessoa pode voltar para aquele processo, para ter certeza que não ficou nada. Então, até 7 vezes você já tem certeza que a pessoa está limpa. Lavou 2 vezes, fez essas viragens todas de novo, mantém ele para baixo, a 4ª, a 5ª vez, antes da 7ª, tenta ter a certeza que não ficou mais nada aqui, passa por aqueles processos todos, tá? Então, a 7ª vez ou a 9ª vez, acho que 7 vezes é suficiente, você tem certeza que a pessoa está limpa. Então, aí vamos aplicar a última água. E antes da última água, vamos fazer a ablução. Não esqueçam que eu pus aqui 2 opções. A primeira opção, ou começamos com a ablução, ou terminamos com ela. Então, se fazemos a ablução, a última água é aconselhável que seja um outro pano. Vamos mudar aqui que já está muito molhado. Vamos aplicar um outro pano. E a última água tem que ter cânfora. Ser misturada com cânfora. Cânfora moída mesmo. Quebrar aqui, ficar em pó e jogar na água. Mexer de modo que a água toda fique. Sim. Mas Porque tem que ser só cânfora. Pode ser uma água o de nome lavanda. tradicionalmente é cânfora, mas se existem produtos que fazem o trabalho da cânfora, pode ser aplicado, porque a função principal não é só perfumar, é que a cânfora tem uma propriedade de afastar bichos. Qualquer coisa que vier a pousar nele, sai logo. Agora, não sei se existe um outro produto com essas funções. Então, tradicionalmente, é usada a cânfora. Esta água de cânfora, vamos fazer o mesmo processo, mas sem muitas aplicações. É só derramar assim como fizemos, lado direito, esquerdo, assim, e o corpo fica nessa situação. Antes de preparar só para a montagem, aí podemos tirar esse pano e colocamos um outro que serve de toalha. E tem que ser pano ou pode ser um plástico, Eu acho que a situação vai explicar mais, porque a regra é que não se pode fazer alguma coisa fora das possibilidades. Onde existir um plástico que envolva a pessoa, para ser o último pano, melhor. Mas se for durante o banho, não vai ser banho, porque a água vai terminar pelo plástico. Então, quando é pano é mais prático. Sim. Se for um plástico molhado qualquer que a gente vai pôr ali, já não é banho. Esse pano pode ser uma toalha grande. Pode ser sim. Uma toalha grande. Então, nessa posição... Tem uma opção. Como? Cor. A cor do pano? A cor da toalha, não tem. Não. Isso não tem. Sabe, Agora, a questão da cor tem sido mais na mortalha. Mas, quando não houver possibilidades, pode ter processo. Então, nessa situação aqui, nós já terminamos o banho. Praticamente, o processo é tão rápido que nós não podemos imaginar. Quando as pessoas conhecem a matéria e têm tudo pronto, 15, 20 minutos são suficientes para dar banho. Aqueles minutos que a gente gasta no nosso banho normal são suficientes para dar banho a alguém. A não ser que hajam algumas complicações. O tipo de morte foi num acidente de viação, alguma parte do corpo
ficou quebrada, está sangrando muito, aí as regras vão ser outras. A pessoa morreu num incêndio, a maneira de lavar vai ser outra. E há vezes que nem podemos lavar, aí as regras são outras. Vamos também poder explicar em história por mais tempo. Então, já temos o último pano, que é serve de toalha. Normalmente, esse processo todo que estamos aqui a fazer é acompanhado por um outro processo feito por outras pessoas, que é preparar a mortalha. Então, isso vai fazer com que não haja necessidade de a gente secar a pessoa. É só deixar assim. Com o tempo que vai passar, ela vai ficar seca. Não precisamos de uma outra toalha para secar, porque o tempo daqui para ali. Mas em caso de as coisas forem assim tão rápidas, podemos pisar mesmo o pano só para ver se secamos e não envolver a mortalha com o corpo molhado. Então, nesta posição, ele mantém-se assim até que chega o momento de a gente envolver a mortalha. E a mortalha, normalmente, ela é composta de 3 panos, em caso de ser homem. 3 panos, conforme a altura dele. Existem várias formas de preparar a mortalha. A mais simples é que nós temos um pano. Este pano de baixo corta-se aqui um pouco, aqui, e rasgamos até aqui. Fica uma a parte. Uma tira, não sabe? Sim, é isso. E aqui também podemos fazer o mesmo. Daqui para ali também o mesmo. Que vai servir de corda para... Certo. Então, esse é de baixo. O de cima, a seguir deste de baixo, pode não ter aqui. Apenas tem isso aqui. E tem um terceiro. Um em cima do outro. Um em cima do outro. Podemos ou perfumar, ou utilizar qualquer tipo de óleo que tenha um aroma um pouco forte. Ou podemos usar a mesma calfa. Quebramos e espalhamos por aqui. Então, naquele pano que ele está ainda a secar, depois de estar pronto, nós pegamos ele diretamente para aqui. Essa é a primeira forma de mortalha, a mais simples, a mais comum. Você vai levantar ele. Sim, levanta ele e põe ele o quê? Daquele lugar. Prancha, sim. Em cima para uma outra prancha. Sim, para uma outra. Em caso de não haver outra prancha, pode ser mesmo numa esteira ou num pano, onde a gente vai pôr estas Acontece às vezes, porque no hospital a pessoa quer. Ele não tem como colocar ele no chão. Aí tem que se secar. Então tem que secar ele e secar aquela tábua. Tem que secar ela e aí para poder introduzir o pano por baixo dele. Então tem que virar ele para colocar por baixo do pano, virar ele para baixo do pano, para não ter que ele você não tem que ter bastante jeito para levantar ele para colocar os panos rapidamente. Então, neste processo, enquanto ele estiver aqui, sobre estes 3 panos, nós pegamos algodão, em quantidade mesmo, algodão. Este algodão pode ser perfumado também, e tira-se uma boa parte, que é para pôr por baixo dele aqui. Uma outra parte envolve-se aqui. Às vezes há necessidade de envolver aqui para manter a cabeça firme, assim. E daí começamos a cobrir ele com os panos, começando pelo último. Primeiro para a direita, não interessa que seja daqui para aqui, mas a suma é para a direita, depois para aqui. Com o primeiro, de cima para baixo. Com o segundo, mesma coisa. Com o terceiro, temos o pano, este. Isso. Que é esta toalha neste caso. Então nós fazemos assim. Isso. Assim. Isso. Aí desenvolveu. Você já está dentro. Isso.
Cabeça também. Sim. Cabeça O segundo também. Há vezes que as pessoas fazem coisas muito engraçadas. Preparam um pano que até fazendo assim, parece que você está a vestir um chapéu, uma coisa qualquer. Coisas bonitas, né? Mas está a fazer de uma maneira o comum. Assim. O segundo e o terceiro. E o terceiro já com aquela corda. Aquela tira que nós separamos. Sim. Amarramos assim e assim. E arranjamos uma terceira tira também para o meio, só para segurar. Você amarra a nível do pé, Da cabeça e do meio. da barriga. Sim. Para que o pano não se solte. Não se solte. Isso. Porque na verdade lá na sepultura nós vamos desamarrar. Não deixamos amarrado assim. Vamos liberar aquilo, o pano fica. Tem alguns que deixam a cabeça, o rosto parecido a mostra. Assim na terra também. Essa Essa tradição acho que não é islâmica. Mas o correto então é envolver toda a Envolver todo o corpo. até o rosto. E aí, o que eu vi, o que amarra, pois algumas colocam uma tira aqui. Tira. Essas são técnicas que com o tempo as pessoas começaram a ver que seria bom em vez daquilo. Por isso eu disse que existem muitas maneiras de preparar a mortalha. Porque essa aqui, quando você faz assim, aí você pega e joga em cima. Sim, joga em cima. Então a amarela é assim. As primeiras duas você joga em cima para tapar Isso. a cara. Tá? Aham. As primeiras duas. E a A terceira é que você vai amarrar. Agora assim? Sim, normalmente lá. Isso, pronto. Sim. Aí a cabeça fica amarrada. É. Isso. Fica. Esse Ele também. o pé também fica Sim, amarrado. fica. E assim no meio entra só para segurar. Certo. Assim está seguro. Essa é a maneira mais fácil. Aham. Certo. Para a mulher não são 3 panos, são 5 panos. E aí vamos ter um detalhe. Está vendo que o Islã trata a mulher como uma coisa que não pode ser vista de qualquer maneira, mesmo quando morta. Isso. Homem de 3 panos, a mulher deve ter 5. Por que 5? Em caso de urgência, o processo é este mesmo. Mas se houver tempo suficiente, um pano vai servir de lenço, um pano vai servir de blusa, o outro pano vai servir de uma saia e os 2 últimos vão servir de para envolver. Porque ela será levada por homens. E esses homens não podem ter um acesso direto do corpo dela. Que essas 5 coisas já terão criado uma camada suficiente. A questão do hijab não é só viva, mesmo morta, a mulher sempre foi protegida assim. Então tem que mostrar como que é sempre o processo. Então, eu comecei primeiro pela maneira mais simples, que é a comum. Os 5 panos, um acima do outro. Envolve no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto vem com aquelas tiras. A mulher ou tudo? A mulher, a primeira forma. A primeira forma. Envolver urgente. Sim. Sim. Igual que a gente faz para o homem. Sim, assim como se faz para o tudo aquilo que fizemos para o homem, vamos fazer para a mulher. Se fizer desse jeito, tá bom. Sim. Tá. Isso é urgente nesse caso. Isso. Urgente e comum. Isso. Mas onde haja tempo, o que se deve fazer são esses detalhes. Blusa, uma saia, um lenço Mas e 2 panos que vão. não vai costurar nada. Se for possível costurar, não há problema. Mas como vai? Vai ter Como é que vai? Não. Quando temos pessoas que conhecem a matéria, este é um pano que nós vamos usar. Eu não morrer, depois eu Então pode levantar. Aliás, vai ressuscitar, não vai levantar. Falamos de 5 panos, não é? Um pano que vai ser a blusa, ele será dobrado assim e corta-se aqui. Costura-se daqui para aqui. Ah, sim, se costura. Daqui para aqui. Fica uma coisa simples. Mas se não quiser costurar, não precisa. Não é problema, não. Se não costurar, porque aqueles 5 panos da maneira comum não se costura nada. Então, aquilo Então. também é sunna, para facilitar. Sim. Aquele é sunna, É. quer dizer, envolve nos panos. É para assim, facilitar. Para facilitar, Sim. mas é sunna. Mas onde há tempo, há a possibilidade. Então, corta-se aqui, sai uma entrada da cabeça, costura-se daqui para aqui
Daqui para aqui. Mas isso Fica a saída dos braços. Isso como blusa. Sim, como blusa. Ah, tá. Este Então, é o primeiro pano dos 5. do primeiro pano. Sim. O segundo pano costura-se uma saia. Mas só Normal. desculpa eu fazer a pergunta. Porque você já colocou 5 lá você já colocou 5 e a mulher está em cima dos 5 panos, é isso? Não. A primeira, essa comum já ultrapassamos. Porque é só questão de envolver. Aí, Os 5 estão embaixo, ela fica em cima. Começamos a envolver um por um. Agora estamos no detalhe do segundo tipo de mortalha. então, primeiro colocar blusa e saia e colocar a blusa e saia da mulher, é isso? Vestir. Sim, eu me lembro porque é que o senhor está perdido, estava morto mesmo. Estava bom. Sim, nós temos 5 panos, não é? Temos 5 panos. Queremos fazer as coisas tão rápido. Estendemos aqui os 5 panos, Sim. conforme o tamanho, a medida da pessoa. Ela é posta em cima. Depois daquele processo de camphor e tudo, depois de cortarmos as tiras e tudo, envolvemos com o primeiro, com o segundo. E o processo é o mesmo do homem. Certo. Agora, estamos a fazer detalhes do segundo tipo de mortalha para a mulher. Então temos aqui 5 panos. Tira-se um ao lado e faz assim. Corta-se essa parte, tá? Costura-se aqui. Já temos a blusa. Mas esse eu não estava tão morto assim. Então quer dizer que ainda você já colocou 5 panos. Sim, a diferença, por exemplo, a diferença é que daqui, depois de arrumarmos os panos, vamos entregar alguém que vai fazer esse trabalho. Sim, aí você tira um dos panos, dos 5, e entrega para fazer. Sim, para fazer Mas isso. a mulher, quer dizer, ela já está em cima dos 5. Não, está ali ainda, naquele ainda. pano de secar, naquele pano de fazer Não, porque eu toalha. sempre fico pensando numa situação, por exemplo, aqui, Sim. por exemplo, onde as pessoas morrem no hospital, por exemplo, entendeu? E aí tem só aquela, que eu falei, aquela, Tudo bem. Não é assim, por exemplo, lá no meu país, sabe uma equipe de muçulmanos que pede o hospital. Nós queremos dar o banho conforme a nossa tradição. O hospital dispensa aquela parte para eles e às vezes dão uma sala para fazer esse tratamento. Que o hospital não está preparado para isso. Não está. Sim. Então temos essa blusa feita. Tá? Temos o segundo pano para a saia. De fato vai surgir alguma parte que vai restar nesse processo de costurar. Então temos a outra parte do lenço. É aconselhável que a parte que restar, se for possível, faça uma coisa do tipo íntimo por dentro. Se não existir, não há problema. Então ficamos só com 2 panos inteiros. Se vão servir para envolver a ela. E assim está pronto. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيامي بلا ندم
ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني. لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون. واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شرى الكفن. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني.
وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعرى